Igrejas fechadas. E agora? Aliás, o Estado pode, em nome do bem comum, fechar as portas da igreja? Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida, um canal que pretende formar uma comunidade para juntos buscarmos a verdadeira sabedoria. Nesse vídeo, eu quero responder a uma questão que tanto tem afligido nossos corações nesses dias. O Estado pode fechar as portas da igreja? Eu vou começar respondendo essas perguntas de trás para frente, porque foi a ordem mais didática que eu encontrei para explicar o que você precisa saber e também porque eu acredito que esse assunto ele vai ficando cada vez mais interessante na medida que a gente vai caminhando para o final. Você vai ver isso. Olha só, a pandemia trouxe diversos questionamentos que obrigaram a humanidade a refletir sobre a sua própria forma de vida, a forma de se relacionar socialmente. Então, na esteira disso tudo, a gente presenciou também uma aceleração gigantesca na nossa comunicação. O que antes era uma realidade latente, a pandemia elevou isso a um grau quase que extremo, né? Então, da noite para o dia, as pessoas começaram a ser obrigadas a fazer as atividades que antes elas faziam presencialmente e que passaram a fazer de forma online. E uma dessas atividades foram os cultos públicos, que foram imensamente modificados pelo que a gente começou a chamar de culto online. Aliás, existe culto online? Essa questão é tão ampla que eu nem vou conseguir responder nesse vídeo. Por isso, se você quiser saber mais sobre essa história de culto online, verifica aí agora se o seu sininho das notificações está ativado, que aí você vai receber o aviso quando for postado esse vídeo sobre essa questão, tá bom? Essa questão do culto online. Eu já estou considerando que se você está acompanhando nossos estudos, poxa, você está inscrito no nosso canal, né? Mas voltando ao meu raciocínio, onde é que eu estava mesmo? Assim, voltando ao assunto, a gente passou então a enfrentar um modelo de exceção. E aí a gente passou a assistir os cultos em casa. Mas aí a pandemia não deu trégua, os números ficaram cada vez mais alarmantes, até que as autoridades começaram, além de bater cabeça uma com as outras, começaram também a impor medidas cada vez mais restritivas, mexendo com algo muito caro para o nosso povo, que é a liberdade. Vamos para o ponto central da nossa conversa. Nesses últimos dias a gente acompanhou a votação do Supremo Tribunal Federal sobre a legitimidade de decretos estaduais que impedem a abertura da igreja para o culto público. Dos 11 ministros do STF, 9 votaram a favor de fechar as igrejas e 2 votaram contra. O motivo do fechamento que eles apresentaram foi a tentativa de se restringir contato físico e, com isso, um possível agravamento no número de infectados pelo Covid. Então, com a maioria formada lá no plenário, o entendimento do STF é que as atividades religiosas podem sim ser restritas por governadores e por prefeitos para conter a crise da pandemia. E aqui que eu preciso deixar um aviso muito importante para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Todas as discussões que eu vi sobre esse assunto, principalmente as narrativas que são contra a abertura das igrejas, elas têm algo em comum. Elas levantam uma dicotomia que é a seguinte: pessoas estão morrendo, logo precisamos fechar as igrejas para salvar vidas. Queridos, isso é uma dicotomia falsa. O problema é que se você aceitar esse pressuposto, pronto, você entrou no jogo. É falsa a ideia de que os cultos públicos estão matando pessoas. Pessoas não estão morrendo por causa da igreja. As pessoas estão se contaminando em todo lugar. Então, se você entrar na discussão de como elas se contaminam, você entrou no jogo. Tá? Você tem que ter em mente que o serviço da igreja é justamente o oposto do que se diz. A igreja está consolando as pessoas que estão fracas emocionalmente. A igreja está curando as pessoas devastadas porque perderam entes queridos. São as igrejas que estão salvando da loucura as pessoas que estão absolutamente transtornadas psicologicamente com essa doença terrível. As igrejas salvam vidas, não matam. Então esse é o primeiro pressuposto que você não pode aceitar. Tá? Segunda coisa muito importante é entender que o Estado brasileiro é laico, e isso não se trata apenas de não ter uma religião oficial, e nem só de permitir livre expressão de fé, seja qualquer for a crença aqui da pessoa aqui no Brasil. Não é só isso. Morar em um Estado laico significa que nós temos uma história, melhor dizendo, que uma luta histórica foi vencida e depois de muito derramamento de sangue, o nosso povo chegou a um consenso de que o Estado
precisa ser protegido da igreja e a igreja precisa ser protegida do Estado. E para que isso? Para que uma não cause interferência no outro. Porque isso já deu muito problema no passado. Muitas cabeças já rolaram, literalmente. Exatamente por isso que a nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição Federal, ela diz o seguinte, olha só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está lá no inciso 6 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, em outras palavras, isso significa que não adianta ficar dando bons ou maus argumentos sobre transmissão de vírus, se abaixa a curva, se sobe a curva. Não há nenhum argumento que possa rasgar, passar por cima disso. Nem calamidade pública. A proibição categórica de cultos não ocorre sequer em estados de defesa ou estado de sítio. Muito menos poderiam decorrer por decretos municipais, estaduais, nem canetada por qualquer poder da República, seja qual for o motivo. Então a assistência religiosa ela é garantida por diversas formas lá nos nossos, como eles gostam de falar, nosso ordenamento jurídico. Eu não sou advogado, mas eu posso te dar um exemplo que eu conheço bem, o das Forças Armadas. Olha só que interessante. Você sabia que a assistência religiosa ela tem uma forte, impactante presença nas Forças Armadas? Os capelães militares, por exemplo, eles fazem parte do serviço ativo das Forças Armadas e compete a eles, seja em unidade de tropa, em navio, bases, hospitais, dentro do espírito da liberdade religiosa, compete a ele prover assistência espiritual e moral aos soldados. Eles vão inclusive para o fronte de batalha em casos de conflitos armados, em guerra. E nas guerras eles vão estar lá para proteger e dar assistência religiosa aos soldados. E por que isso acontece? Basicamente por dois motivos. Primeiro, porque isso é questão de estratégia de combate. É considerado um fator que auxilia na saúde, na mente, na vida e no espírito do soldado combatente. Aqui eu não vou entrar no mérito da legitimidade de um combate, porque isso aí é outra história. Mas em segundo lugar, porque isso é uma garantia e um direito fundamental de todo cidadão. O militar não deixa de ser cidadão, regido pela Constituição do seu país, protegido pelos direitos humanos. Como isso é um direito fundamental do ser humano, isso não pode ser negado. E aí, você pode me dizer que você vai estar arriscando a vida do capelão. Sim, vai estar de fato. Mas existe uma hierarquia de valores. Então veja como nesse caso, a assistência religiosa vai estar acima do próprio risco à vida da pessoa. Perceba como isso é aplicado até em países que possuem um tipo mais rígido de ações punitivas do que o nosso. Olha, por exemplo, os países que aplicam a tal pena de morte. Até nesses casos, os padres, os pastores, eles vão estar lá para prestar assistência espiritual ao criminoso. Então veja você, por algum motivo que eu também não vou entrar nesse mérito, determinado país decide que aquele cidadão perdeu o direito à vida. Ainda assim, eles entendem que ele não pode perder o seu direito à assistência religiosa. Percebeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ter em mente o seguinte. No nosso Estado de Direito, cabe à Igreja e às autoridades eclesiásticas decidirem a melhor forma de organizar seus cultos, de organizar suas liturgias, ministrar os seus sacramentos, que, diga-se de passagem, requerem um ato físico e material, não dá para administrar sacramentos de forma online. E lembra do seguinte, seja qual for a sua teologia sobre os sacramentos, digamos que você não creia que eles necessariamente precisem ser administrados com elementos físicos, materiais, mas você tem que concordar comigo que pela simples existência de qualquer pessoa nesse país que creia que o sacramento precisa ter elementos físicos, como o pão e o vinho, então você tem que concordar comigo que isso é uma expressão da sua fé e que, portanto, não pode sofrer interferência do Estado, seja diretamente, seja indiretamente, proibindo, por exemplo, a execução de cultos públicos. Então perceba, é a sua igreja que deve decidir o que deve fazer. A nós cabe respeitar as decisões das autoridades governamentais e das nossas autoridades eclesiásticas, ou o que o grupo ali de fiéis decidir. Nós temos que ter a liberdade dessa decisão, porque a nossa nação é livre, nosso Estado é laico.
Aliás, me diz aqui nos comentários o que os ministros da igreja que você frequenta decidiram e como é que você está se sentindo com isso. Me conta aqui. Outra coisa, no caso da grande maioria das igrejas evangélicas, o culto público ele vinha sendo feito com todas as medidas de proteção sanitárias que foram recomendadas, e isso foi seguido por decisão da própria igreja, que estava atenta às recomendações dos órgãos de saúde. O fato de que muitas igrejas não terem respeitado as medidas de proteção sanitária é um fato lamentável, mas perceba, não é um argumento para tirar a liberdade delas. Por mais que a gente se encha de chateação pelo que elas fizeram, por mais que isso decepcione, seja um péssimo exemplo, mas elas fizeram algo contrário às recomendações sanitárias, né? Ou se elas fizerem algo reprovável na esfera civil, na esfera penal, por exemplo, aí o Estado pode intervir. Mas nunca, jamais, sem que eles tenham feito ou na presunção que poderão vir a fazer algo errado, isso não pode. Para quem leu o excelente livro lá do George Orwell, o 1984, eu me lembro do Crime Ideia, onde o sujeito era punido pelo simples fato do Estado achar que ele poderia fazer alguma coisa errada ou se ele pensasse em fazer algo errado. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é que a nossa liberdade é um valor muito maior. Eu disse até lá no meu post no Instagram, no Facebook, se você quiser me seguir por lá, faça isso, pra gente continuar o diálogo por lá. Mas eu disse o seguinte: com a narrativa de salvar vidas, estão fazendo o que nem Nero conseguiu fazer: fechar um lugar que cura, consola e salva. Não se salva vidas fechando igrejas, pelo contrário, as igrejas salvam. Se você acha que esse conteúdo pode ter contribuído um pouquinho com a sua vida, não esquece de se inscrever aqui no canal para que a gente cresça, a palavra de Deus possa ser pregada para um número cada vez maior de pessoas. É de graça e você faz uma excelente ação para o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, que Deus nos abençoe.